paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Evangelista Raimundo Silva. É um prazer ter você aqui comigo para nós meditarmos na palavra de Deus. A semana passada nós meditamos sobre oferta, né? Fizemos a meditação profunda, deixei um estudo profundo ali na descrição do vídeo. Caso você não viu esse vídeo ainda, dê pause nesse, vá no canal e procure esse vídeo aí, oferta. Procure esse vídeo e vá na descrição e pegue o estudo sobre o dízimo e oferta para você se aprofundar, para saber mais sobre essa questão. E hoje vamos meditar sobre como identificar a igreja verdadeira em meio a milhões e milhões de igrejas no todo o Brasil, em todo o mundo. Vou falar nem em todo o Brasil, todo mundo. Se você prestar atenção no seu bairro, você vai encontrar pelo menos umas 100. E se você for na sua rua, dependendo de onde você mora, você vai ver pelo menos 4, 5, 6 igrejas. As igrejas têm crescendo muito rápido. E como identificar essas igrejas? Se é verdadeira, se elas são verdadeiras, se elas são falsas, como é que você vai se comportar nessa questão? Né? É bom relembrar que o canal Evangelista Raimundo Silva não se trata de religião. Aqui é só a meditação da palavra de Deus. Identificar uma igreja verdadeira, irmão, tem um texto bíblico que Jesus fala que pelos frutos conheceremos a árvore. Pelo fruto conheceremos a igreja. Pelo fruto conheceremos o homem. Pelo fruto conhecemos a mulher. Enfim, se você estudar a Bíblia, como Jesus disse, olha, examine as escrituras que julgaste nela, vida eterna, que de mim testifica. Se você pegar esse texto bíblico e botar em prática na sua vida, você vai descobrir tantas coisas, irmão, que está aqui dentro da Bíblia, que você nem sabe, nem imagina. E se você se aprofundar nos atributos de Deus, melhor ainda. Você já viu falar dos atributos de Deus? Se você nunca viu falar nos atributos de Deus, irmão, ou se você quer... Irmão Raimundo, eu já ouvi falar, mas eu queria me aprofundar mais nesse assunto. Deixa aqui nos comentários que eu vou te explicar, vou te mandar um estudo profundo sobre os atributos de Deus. Em 2017, foi 2015 ou 2017, irmão, eu dei uma meditada profunda sobre os atributos de Deus, e Deus, Deus tirou uma escama dos meus olhos assim, que eu comecei a enxergar coisas que estavam nos meus olhos e eu não enxergava. Quando você estuda os atributos de Deus, você está estudando a pessoa de Deus. E quando você estuda a pessoa de Deus, Deus começa a revelar Ele para você, dependendo da sua disponibilidade e da sua esforço para saber sobre Deus. Então, quando você começa a estudar sobre Deus, Ele vai te mostrar quais são a igreja verdadeira dEle. E falando assim de templos, né, como eu falei logo no início, que no mundo tem milhões e milhões de igrejas, isso é verdade. Mas eu gosto de falar mais que a igreja é você, que a igreja é eu. Nós somos a igreja de Deus, nós somos o corpo, nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus, irmão. Infelizmente, algumas pessoas aí, com as mentes ainda pequenas na questão da espiritualidade, na questão do estudo da palavra de Deus, a mente pequena e ainda não se aprofundou na palavra e se apega muito em igreja e esquece de Deus. Quando você estuda sobre Deus, quando você se aprofunda em estudar sobre Deus, por exemplo, esses atributos, eu fui estudar 3 atributos, sabe quanto eu descobri, irmão? 27 atributos. Fui estudar 3, descobri 27. Eu posso mandar ele para você. Só você deixar aqui na descrição que eu vou mandar esse estudo para você. Mas você tem que estar em jejum e oração, irmão. Para que Deus desça sobre a sua vida o Espírito Santo. Para que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Paulo vem dizendo que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais, ou seja, as coisas de Deus. Então, não adianta eu mandar um estudo para você, se você for um homem natural, não vai adiantar de nada. Você tem que ser um homem espiritual, cheio da graça de Deus. Baseado aqui, irmão, sem muita delonga, vamos meditar aqui na palavra de Deus. Qual é a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira? De novo, eu vou te dizer, você pode colocar entender igreja como templo ou igreja como você ou eu.
Eu vou te explicar na instante as diferenças. Ó, em João capítulo 17, em João capítulo 7, versículo 17, e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, temos dois homens de Deus aqui, João e Paulo. João, ele usa a palavra doutrina e Paulo usa a palavra coluna. Então, a recomendação da Bíblia para encontrar a igreja verdadeira, ela tem que ter doutrina ou coluna. Mas não é uma doutrina humana, é uma doutrina bíblica, uma doutrina com fundamento bíblico, uma coluna com fundamento bíblico. Entende? Não é uma doutrina pegar um texto bíblico aqui e falar assim, por exemplo, tem uma igreja aí mesmo que você não pode pregar sem gravata, tem outra igreja que você não pode pregar sem terno, tem outra igreja que você não pode pregar de calça jeans, enfim, muitas coisas aí, irmão. Muitas das coisas que acontecem. Eu não vou entrar nesse mérito não, entendeu? Mas essa doutrina é da onde? Porque segundo a palavra de Deus, uma doutrina para ser tirada da Bíblia, ela tem que ser de toda a Bíblia, como a Bíblia mesmo ensina. A Bíblia diz que para nós estudarmos a Bíblia é um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá. Então, se você for estudar sobre o Espírito Santo, um texto bíblico não vai falar tudo sobre o Espírito Santo. Então tem vários livros que falam sobre o Espírito Santo. Igualmente a doutrina tem que ser baseada na Bíblia, em vários textos bíblicos, para assim concluir aquela doutrina. Entende, irmão? Então a igreja verdadeira ela tem que ter doutrina bíblica. Não é uma doutrina bíblica e 3 doutrinas humanas. Não é 3 doutrinas bíblicas e 4 doutrinas humanas. Toda doutrina tem que ser bíblica. Se essa igreja andar na doutrina da Bíblia, essa igreja vai ser uma igreja da porta estreita. Mas também só vai ficar ali aqueles que querem ser salvos. Que aqueles que estão ali de fachada, eles vão cair fora. Vai embora. Porque ninguém quer passar pelo estreito. Ninguém quer andar conforme a palavra do Senhor manda. Direitinho, na linha certa. Porque é estreito andar na linha certa. E qual é a primeira coluna que sustenta a igreja de Deus? Ou seja, qual é a doutrina que sustenta a igreja de Deus? Em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 20. Fundamentos dos apóstolos, o Novo Testamento, fundamento dos profetas, e no Antigo Testamento, sendo Jesus Cristo a pedra principal. A igreja verdadeira aceita toda a Bíblia como a única regra de fé. Você já ouviu dizer aí, irmão, que o Velho Testamento é Velho Testamento, que não precisa mais, que Jesus chegou no Novo e o Velho foi abolido, que a gente não precisa viver no Velho, tem que viver no Novo, e enfim, é tanta coisa que as pessoas falam, irmão, e quando você ouvir essas coisas, irmão, caia fora. Cara fora dessas pessoas. As pessoas que não têm fundamento bíblico, as pessoas que não estudam, não examinam a escritura. Como é que Deus escreve uma carta de amor para mim, para você, e eu chego aqui agora com a minha arrogância, com o meu orgulho, um pecador miserável, e digo que o Velho Testamento está abolido? Quem sou eu para dizer isso está abolido? Quem sou eu para dizer que a palavra de Deus está abolida? Deus mesmo que tem que falar. Isso é uma audácia, irmão. Isso é uma audácia. As pessoas estão abolindo, distorcendo a palavra de Deus. Ah, tá abolido o quê, irmão? A palavra de Deus é a carta de amor para mim e para você. Se não fosse o Velho Testamento, não tinha acontecido o Novo Testamento. Você pensa que Jesus chegou no Novo Testamento? Irmão, você precisa estudar a Bíblia. Você acha que Jesus chegou no Novo Testamento? Não, irmão. Examine as Escrituras, que julgaste nela a vida eterna, assim diz a pessoa de Jesus. Jesus está lá desde Gênesis capítulo 1, meu irmão. Está lá, ele não chegou no Novo Testamento lá em Mateus não, que nasceu de Maria não. Jesus está lá em Gênesis, acompanhando eu e você. E você diz, e nós ouvimos, você diz, eu digo, nós dizemos que o Novo Testamento, o Velho Testamento está abolido. Mas deixa eu fazer uma pergunta a você. Quem foi que separou a Bíblia em 2 partes? É forte a pergunta, né, irmão? Quem foi? Eu não vou entrar nesse mérito não, para o vídeo não ficar comprido. Mas, pelas buscas, estudando um pouco da palavra de Deus, eu conheço a Torá. E a Torá só é um livro. Não sei se você chegou nesse nível de Torá. Mas, eu cheguei nesse nível de Torá
E pelo que eu sei, a Torá só era um livro. Entende? Hoje nós temos a Bíblia dividida em Novo Testamento e Velho Testamento. Quem fez isso? Você já procurou saber isso, irmão? Você tem quantos anos de igreja? 10, 20, 15, 25, 30 anos e não sabe disso, irmão? Irmão, seja igual bereano, irmão. Sabe como é que os bereanos faziam? Ele ia para a sinagoga, sentava lá direitinho, com muita reverência. Ele não ficava bolindo no celular, até porque não tinha celular, mas estou falando isso para você prestar atenção. Ele não ficava olhando para o lado, para a esquerda e para a direita. Ele não olhava para trás. Sabe o que ele fazia, irmão? Ele chegava na sinagoga, sentava quietinho, direitinho, sem se balançar, sem se incomodar o vizinho que está ali, o irmãozinho dele do lado. Ele pegava o seu lápis quietinho, pegava o seu papel quietinho ali, com olhos fixos lá na pregação. E o pregador lá, pregando a palavra de Deus, Jesus lá na sinagoga pregando, ele pegava aquilo lá devagarzinho para não incomodar ninguém, para não chamar a atenção de ninguém. Sabe o que ele fazia? Anotava o texto bíblico. Sabe o que ele fazia em casa? Ele ia examinar para saber se de fato o que foi dito lá na sinagoga está coerente com a palavra de Deus. E você, benção, o que é que você faz? Hoje, no século XXI, é celular na igreja, é WhatsApp na igreja, é Facebook dentro da igreja, né? é fuxico, é falar mal da vida dos outros, né? É prestar atenção se o irmão veio assim, se o irmão veio assado, se o irmão faltou hoje, se o irmão não falou, e o que o pastor é isso, o que o pastor é aquilo. Irmão, irmão, você tem que examinar as escrituras, que julgaste nela a vida eterna, por isso que você não sabe nada sobre a Torá. Mas eu não vou me aprofundar muito sobre a questão de quem dividiu a Bíblia em 2 livros. Caso você queira saber sobre isso, deixa aqui nos comentários para a gente examinar a escritura junto, estudar mais sobre essa questão. Então, a primeira a gente viu a primeira coluna, que foi toda a Bíblia. A Igreja Verdadeira aceita toda a Bíblia como uma única regra de fé. Toda a Bíblia, toda a Bíblia. Claro, deixa eu dizer uma coisa a você. Talvez você até já ia querendo dizer para mim, irmão Raimundo, lá tem tempos e épocas. Claro, eu concordo com você, exatamente. Tem tempos e épocas, né? Tem texto bíblico que foi naquele tempo, naquela época, que não está coerente, não tem lógica nem a gente botar em prática hoje. Tem texto bíblico, entenda, tem texto bíblico. Mas toda a escritura sagrada, a igreja, que é eu e você, tem que estar coerente com toda a Bíblia, como regra de fé. Toda a Bíblia. Tá bom, meu irmão? A segunda coluna, em Atos capítulo 16, versículo 30, a igreja verdadeira ensina que a salvação é unicamente pelo quê? Pela fé em Cristo Jesus. Para você ter fé, para você ser salvo, você tem que ter fé em Jesus Cristo. Isso é fácil, você sabe, né? Amém. A terceira coluna, João 14, de 1 a 3. É o ensino da volta de Jesus com milhares de anjos. Essa aqui eu sei de cor, irmão. Esse texto aqui de João 14, 1 a 3. O que diz aqui? Começa logo dizendo assim, chamando a minha atenção a sua, que não se turbe o coração. Por que não se turbe? Porque diante da pregação da palavra de Deus, lá há 2.800 anos atrás, a mensagem era forte. A mensagem era para chamar o povo ao arrependimento. Por isso que a palavra está dizendo assim, não se turbe o coração, mas credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria vos dito, pois eu vou preparar lugar e voltarei para onde eu estiver, você esteja também. Então não se turbe o vosso coração. Hoje as pessoas está muito difícil de se turbar os coração, porque a mensagem hoje é passar a mão assim por cima, não é a mensagem de chamar o pecado pelo nome, não é a mensagem de chamar o povo para se conscientizar dos erros, das falhas, dos pecados, não é a mensagem para chamar o errado para o certo. Por isso que as pessoas não estão se turbadas, mas estão se turbadas com outras coisas, secular, mas espiritualmente mesmo está difícil. Mas coisas seculares as pessoas estão muito turbadas. Mas a palavra de Deus vem me dizendo, não se turbe o vosso coração. Então, a terceira coluna é a esperança da volta de Cristo Jesus. Amém, irmão? Graças a Deus. E a quarta coluna, João 14, versículo 15 e Apocalipse 12, 17. Por ensinar a pregar a validade da lei, a igreja de Deus é objeto da ira de Satanás. Irmão, preste atenção nisso aqui. A quarta coluna, Apocalipse 12, 17 e João 14, 15.
por ensinar e pregar a validade da lei, a igreja de Deus é objeto da ira de Satanás. Essa igreja que prega a palavra de Deus, essa igreja que vive, que se esforça a viver, a pregar a validade da lei, ou seja, a lei de Deus é válida, a lei da alimentação é válida, a lei civil é válida, a lei do desmandamento é válida. Então, por você pregar essas leis, a igreja de Deus se torna objeto de Satanás. Satanás fica irado com essa igreja. Satanás fica, sabe o que é espumar de raiva? Foi como ele estava lá no céu, né? Lá o Lúcifer, quando estava lá no céu, quando ele falou que ia subir a terceiros céus, ia sentar no trono de Deus, ia comandar tudo lá, ia ser dele e tal. Ele estava... Ai, Satanás, velho. Satanás, ele ganha o quê, irmão? Um Deus que nem nasceu. O nosso Deus não nasceu, irmão. Ninguém criou o nosso Deus. Ele é Deus e acabou. Quem que vai dizer nada alguma coisa dele? Ele é Deus e é pronto, e acabou, e acabou. Ele é o Criador de todas as coisas. Olha o que ele criou aqui. Eu estou aqui fazendo esse vídeo aqui porque esse celular ele que criou. Não literalmente, mas ele deu sabedoria ao homem para o homem criar. Olha a minha voz aí que está saindo. Ele que me deu esse fôlego de vida. Lembra lá em Gênesis, quando Deus fez o boneco lá do bar da terra? Ele inspirou no nariz de Adão, que é o fôlego de vida. Por isso que eu estou hoje com fôlego de vida. Por causa dele. Ele é o Todo-Poderoso. E a quinta coluna é o que, irmão? Apocalipse 12, 17, 19 e 10. O testemunho de Jesus Cristo e o espírito de profecia é o dom de profecia. Esse dom é característica da igreja de Deus nos últimos dias. Então, aqui nós temos as características, irmão, da igreja verdadeira de Deus. Amém? E a sexta coluna, Isaías 58, 13 e Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 a 20. A igreja de Deus vivo ensina a vigência. Vou ler de novo, irmão, para você entender. A sexta coluna. A igreja de Deus vivo ensina a vigência do sábado como verdadeiro dia de adoração, como expressão de amor e sinal de fidelidade àquele que nos salvou. Quando você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 1, você vai ver que lá Deus ele fez os céus e a terra e todas as coisas, e no sexto dia ele fez o quê? Descansou no sétimo dia e abençoou. Então o sábado é um dia diferente. O sábado é um dia abençoado pela pessoa de Deus. Deus abençoou. Todos os dias é uma bênção de Deus. Quarta-feira é dia abençoado de Deus. Deus nos deu a quarta-feira. Mas esse sábado ele foi bem fato a dizer que ele abençoou esse dia e descansou. Se nós formos meditar na palavra de Deus ou sobre a pessoa de Deus, nós vamos ver que Deus, ele não descansa. Por isso que até aqui nós estamos. Amém, irmão? Mas ele falou, descansou, dá exemplo para cada um de nós, para que a gente venha tirar um dia para descansar. E esse dia seria um dia de sábado, para a gente descansar de toda a nossa fadiga, de toda a nossa preocupação, né? Ficar ali na paz do Senhor Jesus, para receber a graça do Espírito Santo de Deus. E se você quiser saber mais sobre esse sábado, se você nunca ouviu falar sobre esse sábado, então deixe seu comentário aqui na descrição, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar no nosso coração, ele vai trazer uma mensagem maravilhosa acerca desse dia que é o sábado do Senhor. Amém, meu irmão? E a sétima coluna, Mateus 24, 14 e Apocalipse capítulo 14, versículo 6. A Bíblia descreve três anjos de mensageiro, voando pelo meio do céu, pregando a toda a nação, tribo, língua e povos. Portanto, a igreja de Deus é um movimento, o quê? Mundial. Não é a igreja que fica ali no cantinho, não é a igreja que cresceu, que nasceu agora e está ali, tem 3 igrejas. A igreja de Deus é uma igreja mundial. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Oitava coluna. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 1 Coríntios capítulo 17, versículo 6, 19 a 20. A igreja verdadeira de Deus segue os princípios bíblicos de saúde. Amém? A igreja verdadeira de Deus segue os princípios bíblicos de saúde. Se você quer saber sobre saúde, aonde é que está registrado esses textos bíblicos, esse capítulo da palavra de Deus sobre saúde, deixe o seu comentário aqui, a sua pergunta aqui nos comentários que eu vou
te mandar o texto bíblico aonde está essa questão de alimentação. Amém, meu irmão? Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer. Grita aí, irmão. Fala aí. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja o nome de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém, meu irmão? E se você ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo não, meu amado. Se inscreve no canal. Se inscreve. Clica aí nas notificações. Clica nesse sino aí. Ó. Deixa eu falar você sobre o se inscreve no canal. Teve uma irmã que falou assim, entrou no meu, aqui no canal e falou assim, irmão Raimundo, eu vi o seu vídeo e o senhor estava falando para eu me inscrever. Eu procurei um lugar lá para me inscrever, eu não achei. Eu tenho que escrever na onde? Né? Então tem pessoas que não sabem. Aqui do lado esquerdo aqui tem uma foto minha. Você coloca seu mouse ou seu dedo em cima dessa minha foto, vai aparecer o nome inscrever-se. É só você clicar. Clique em cima, não precisa você escrever nada. É só clicar no nome inscrever-se. Você clica e se inscreve. Vai aparecer um sininho, você clica nas notificações, que é o sininho. Toda vez que eu subir um vídeo, o YouTube ele vai te avisar que eu subi um vídeo e você ficar sabendo e você vai assistir na primeira mão. Amém, meu irmão? Graças a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que a paz de Deus reine para sempre no seu coração e no meu. Que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe a minha família. Amém? Grande abraço.